Fala pessoal, eu sou o Bruno, professor de Geografia aqui do percurso, tudo certo, né? Bacana. Hoje, galera, nós vamos começar uma sequência de aulas importantíssimas pensando no Enem e os outros vestibulares Brasil afora, que é uma sequência de encontros sobre biomas brasileiros, um dos temas mais importantes. E foi muito pedido pelos nossos alunos aqui do percurso. O pessoal mandou e-mail, mensagem, pedindo esse conjunto de aulas que a gente vai fazer. Beleza? Biomas brasileiros. Bom, nós vamos começar hoje por um dos biomas mais importantes do nosso país, se não do mundo, que é a chamada floresta amazônica. Popularmente conhecida como floresta amazônica, mas para a gente da geografia pode ser chamado por um outro nome. O nome pode ser floresta tropical superúmida, beleza? Ou de climas superúmidos. Essa floresta tropical superúmida, ela está localizada numa porção do território brasileiro, chamada de porção norte, porque abrange praticamente toda a região norte do Brasil, composta por todos os seus estados. E aí vale uma pergunta para você que está me assistindo agora, quais são os estados da região norte do Brasil? Eu não vou dar a resposta não, tá? Isso é para você poder pensar aí e ver se você consegue ter uma noção da geografia regional do Brasil. Não adianta nada saber tudo sem saber onde está. Fica a pergunta, depois você procura um mapinha aí, colore o mapa, vale também. Então, porção norte do Brasil, com seus 7 estados, tem que ser 7, e parte da região centro-oeste do Brasil, com um estado principalmente, que é o estado do Mato Grosso, onde tem ou tinha originalmente a Amazônia. Alguns livros trazem a Amazônia brasileira também no estado do Maranhão, e outros falam até no estado do Piauí, mas aí já é forçar um pouquinho a barra, tá? Mas uma borda do Maranhão ali, talvez a borda mais ocidental do Maranhão, pode ser que tenha um pouco de floresta amazônica. Mas nos vestibulares, a gente fica porção norte, todos os estados da região norte do Brasil, 7 estados, fica a dúvida, e o centro-oeste brasileiro apenas com o estado do Mato Grosso tendo a floresta amazônica. Beleza. E aí ela é chamada de superúmida por causa da característica do clima. O clima superúmido, ou tropical superúmido, ele é chamado de clima equatorial. Daqui a pouco a gente vai brincar aqui um pouco com essa característica do clima. Então, floresta tropical superúmida ou floresta equatorial, floresta amazônica brasileira, região norte e região centro-oeste. Aí, eu fiz aqui um desenho para a gente, bem simplificado, do que é a floresta amazônica e o que cai nos vestibulares. Bom, a gente pode dividir a floresta amazônica em 3 estratos, ou 3 compartimentos. O mais alto, o intermediário e o mais baixo. Essa divisão em 3 compartimentos, ela pode ser baseada em diferentes critérios. A gente pode pensar no critério da altitude, alto, intermediário e mais baixo no leito do rio, esse é um. O segundo critério é nível da água, aí vem a observação. Aqui a gente tem um rio, por exemplo, o Rio Amazonas. Pode ser qualquer grande curso d'água na Amazônia e tem vários. Aqui a gente tem um grande rio na Amazônia, largo, profundo, caudaloso, muito volume de água. Esse daqui é o leito normal dele. Quando vem o período de chuva na Amazônia, normalmente ali próximo aos meses de março, abril, maio, junho, quando vem o período de chuva da Amazônia, esse rio transborda. Transbordamento de rio a gente chama de inundação. Tá? Não é enchente, é inundação. Quando esse rio transborda, ele enche, ele vai ocupar regiões onde naturalmente ele não está localizado. Beleza? São regiões ocupadas pelo transbordamento do rio. Então a divisão veio pelo relevo, agora a divisão está vindo pela água. Tem uma região que é constantemente alagada, uma parte que enche só no período da cheia, e tem uma parte que é a do relevo mais alta, que raramente será inundada. Essa água pode chegar aqui, muito raro. Nos últimos 90 anos, apenas uma vez isso aconteceu. Beleza? Então, fica atento. A gente vai considerar para o vestibular que essa parte mais alta da Amazônia nunca é alagada. Então, veja, relevo associado a diferentes níveis da água. Aqui a gente está falando de inundação, segundo critério. E terceiro critério para compartimentação da Amazônia é o tipo de solo.
O solo das regiões relativamente mais altas é chamado solo eluvial ou solo de elúvio. É um solo proveniente diretamente do processo de intemperismo. Galera, tem aula nossa só sobre intemperismo, tá? Depois procura aí nos vídeos. Intemperismo é quando você tem uma rocha e ela é intemperizada e vira solo. Então aqui é um solo derivado do intemperismo. O segundo compartimento é o solo de colúvio. Solo de colúvio é quando parte do solo intemperizado é transportado para cá por um processo erosivo e depositado, e parte desse solo é fruto do intemperismo. Então esse daqui é só intemperismo, o colúvio é intemperismo mais deposição, e o segundo solo na região mais baixa, ele é exclusivamente por processo deposicional, chamado então de solo aluvial ou solo de alúvio. Então, na Amazônia, a compartimentação ela parte de 3 critérios. O relevo, 1. Nível da água, 2. E tipo de solo que forma cada compartimento, 3. Você pode escolher o critério de classificação. O mais importante é saber que existem esses 3 critérios para o vestibular. Tranquilo? A partir desses 3 critérios, nós temos como definição os 3 compartimentos. O primeiro deles, então, porção mais elevada da floresta em termos de altitude e que quase nunca vai ser inundada, chamada de mata de terra firme. A região que é inundada em períodos de cheia do rio, chamada de várzea. E a região que constantemente é alagada, fica o tempo todo dentro da água, mata de igapó. Tranquilo? Ótimo. Nessa região da floresta amazônica, nessa divisão da floresta amazônica, existe uma coisa que é comum a todas elas, que é o tipo de folha. Eu puxei da mata de terra firme, mas serviria para qualquer uma, que é a chamada folha larga. Presta muita atenção nisso aqui agora. Não sei se a câmera vai pegar aqui em cima. São as chamadas folhas largas. Essas folhas largas recebem o nome de latifoliada. Late é grande, latifúndio. Então vai ser chamada de folha latifoliada. Beleza. Essas folhas latifoliadas, para a geografia, elas têm uma importância fundamental, que é o que cai em prova. Quanto mais larga a folha, maior é a superfície de exposição à alta temperatura e à energia solar. Lembrando, estamos falando de uma floresta equatorial, então a incidência de energia é muito alta. Isso significa que essa alta área de exposição resulta em alta taxa de evapotranspiração. Galera, para vocês terem uma ideia da taxa de evapotranspiração na Amazônia, tem árvores amazônicas que chegam a liberar por dia na atmosfera 300 litros de água em forma de vapor. Imagina a floresta amazônica inteira a quantidade de água que não é. O resultado disso é uma interação floresta-clima. Que tipo de interação é essa? Essa água, no processo de evaporação e evapotranspiração, resulta numa das mais altas pluviosidades do mundo. Acompanha. Essa alta pluviosidade é característica de um clima que eu acabei de falar para a gente aqui, chamado de clima equatorial superúmido. Ou seja, na floresta amazônica existe uma interação muito próxima, dinâmica, íntima, entre taxa de pluviosidade e a existência da floresta. Chove, o que gera floresta. Gerou floresta, provoca chuva, numa interação bioma-clima muito próximo. Fique atento a isso para a prova, tá? Há pesquisas que falam que praticamente a metade da chuva na floresta amazônica é resultado da evapotranspiração. Então, cuidado, cuidado com a ideia de que o desmatamento da Amazônia provoca deserto. Cuidado. Existe a Amazônia, mas existe uma dinâmica atmosférica global que interfere na chuva ali. Retirar a floresta amazônica implica em diminuir pluviosidade, mas não quer dizer, as pesquisas mostram o contrário, que a floresta vire deserto. Isso não é verdade. A floresta vai diminuir pluviosidade. Ela pode virar um cerrado, ela pode virar outro bioma que não deserto, porque a chuva vai continuar existindo. Mas a pluviosidade representa, no mínimo, 50% do processo de evapotranspiração. A evapotranspiração contribui. Tranquilo, galera? Então, legal. A característica da vegetação contribui com a característica do clima. Beleza?
Segundo erro que a galera mais comete. Vem comigo. A mata de terra firme é a porção que predomina na floresta amazônica. A maior parte da floresta é mata de terra firme. Beleza. Quais são as características essenciais da mata de terra firme, que são as características da floresta? Ela é uma vegetação extremamente densa. Aqui no desenho a gente consegue identificar isso. Árvores muito próximas, adensadas, porte arbóreo, predominância de árvores. Floresta amazônica, o porte, existem árvores lá que chegam a 60 metros de altura. O grande exemplo disso é o mogno, que é uma árvore típica da Amazônia. Beleza? Alta, porte arbóreo, vegetação densa e altíssima biodiversidade. É um dos biomas com mais alta biodiversidade do planeta, sobretudo biodiversidade animal. Vegetal também, mas biodiversidade vegetal tem outros biomas que ganham. Dela, por exemplo, a Mata Atlântica. Mas nesse caso aqui, alta biodiversidade animal e vegetal. Beleza. Aí vem um detalhe. O solo eluvial, que eu já falei que é um critério de classificação da Amazônia, ele é muito intemperizado, porque o principal agente do intemperismo é a água. Como chove muito, muito intemperismo, muita lixiviação, perda de nutrientes. Se o solo perde nutriente, ele vira um solo pobre. Aí o aluno vira para mim e fala, Bruno, como que a Amazônia pode ter um solo pobre, dos mais pobres do mundo, e ter uma floresta densa com alta biodiversidade e porte arbóreo, se o solo é pobre? Porque é o seguinte, existe na floresta amazônica um ciclo de recomposição de nutrientes. As folhinhas latifoliadas, enormes, tem folha latifoliada de mais de 1 metro de largura. Casca de árvore, a própria árvore, animais morrem. Depositam sobre o solo, seja na mata de terra firme, que o solo é pobre, seja no colúvio. Então morreu, depositou. Isso daqui chama-se horizonte O, que é o horizonte de matéria orgânica. Essa matéria orgânica gradativamente vai sendo incorporada ao solo de elúvio, que é pobre. Na medida em que ela vai sendo incorporada, vira humus, o famoso humus. Humus é a associação da matéria orgânica da própria floresta com o solo eluvial pobre. Vira humus. Pergunta para você que está me assistindo. O humus é um solo pobre ou é uma porção do solo pobre ou rica em nutriente? Parabéns. Rica em nutriente. Porque a decomposição da matéria orgânica libera o nutriente para a própria vegetação, que incorpora com o solo virando humus, e esse nutriente será absorvido pelo vegetal, que vai provocar a sua manutenção e o seu desenvolvimento. Resultado, a floresta se retroalimenta com os nutrientes. Aí vem para o que eu escrevi. O solo é pobre, porém existe a recomposição dos nutrientes pelo ciclo do carbono. Ciclo do carbono, em resumo, é isso que eu acabei de falar. Morre a folhinha, entra em decomposição, é incorporada ao solo, que vira humus, que é a parte nutritiva do solo, e é absorvida pela vegetação. Isso justifica, em parte, as raízes das plantas na Amazônia serem mais superficiais, chamar de raízes fasciculadas ou em cabeleira, que são raízes bem superficiais, servem para sustentação e, ao mesmo tempo, capturam esses nutrientes superficiais. Se eu pegar o solo eluvial profundo, altamente intemperizado, ele é dos mais pobres. Mas a camada superficial, extremamente rica em matéria orgânica pela recomposição dos nutrientes. Aí vem a pergunta na prova. Bruno, o solo da Amazônia é rico ou é pobre? O solo é pobre. A vegetação recompõe nutrientes. Você vai marcar que o solo é pobre. Tranquilo? Exceto, então, uma vegetação com alta densidade, biodiversidade, porte arbóreo, com o solo pobre, que garante essas características da vegetação. Quem garante é o ciclo do carbono. Tranquilo, galera? Última característica. Esse solo é pobre. Setinha apontando aqui. Tem um solo da Amazônia que é rico. Que é o solo aluvial. Esse solo aqui é um dos mais férteis que tem. Por quê? Porque como esse solo ele é produzido por depósitos sedimentares no leito do rio,
os nutrientes de outras regiões da Amazônia, inclusive do próprio ciclo do carbono, ele é transportado pela água, junto com os sedimentos no processo erosivo, e depositado no leito do rio. Resultado, se o solo de depósitos sedimentares no leito do rio existe, o resultado disso é que é um solo rico em nutrientes. Aí vem a ideia, presta muita atenção no que eu vou falar agora. O solo é rico em nutrientes. Na Amazônia, essa região aqui é a região que a gente chama de planície. Essa região do colúvio mais o alúvio, planície. A única área que não é planície na Amazônia é o solo de elúvio. Resultado, as planícies amazônicas, ou a planície amazônica, ela é marcada por solos extremamente ricos. A depressão amazônica, que é a maior parte da floresta, é marcada por solos pobres. Fecha a explicação. Na Amazônia existem solos ricos, restritos ao leito ou próximo ao leito do rio. E existem solos pobres, afastados do leito do rio na maior parte da floresta, que tem porte arbóreo em mata de terra firme, por causa do ciclo do carbono, que garante densidade, biodiversidade e porte arbóreo. E a vegetação interage com o clima, garantindo alta pluviosidade. Tranquilo, galera? Características gerais da floresta apresentadas. No nosso próximo encontro, a gente vai falar aqui sobre ações antrópicas na floresta amazônica. Beleza? Abraço a todos e bons estudos.